está cursando a matéria de Zoologia Geral. Bom dia, você poderia se apresentar? Bom dia, meu nome é Sara Barbosa, estou cursando o primeiro período de zootecnia. Sara, a disciplina de Zoologia Geral começou a abordar o maior filo de todos os artrópodas. O que você destacaria como sendo a informação mais importante dentro daquilo que foi discutido? Para mim, a informação mais importante dentro do que estudamos sobre os artrópodas são as principais diferenças entre os grupos dos artrópodes que estão associados com a divisão do corpo desses animais, o número de patas e a presença de antenas e asas. Ou para citar um ou mais grupos de artrópodes cuja importância para a produção destaca, quais seriam e por quê? Vou te falar, hein? Para mim, os que mais se destacam são os insetos e os crustáceos, pois os insetos, como as borboletas, são grandes polinizadoras, ajudando assim o ecossistema e deixando a paisagem mais bonita. Já os crustáceos, apreciados na alimentação em todo o mundo, também têm grande importância para a ecologia. São os organismos mais abundantes no plâncton, que constitui a base da cadeia alimentar nos ecossistemas marinhos. Aranhas, escorpiões, carrapatos e aracnos são todos membros do mesmo grupo. Como podem animais tão diferentes serem incluídos em um só taxon animal? Você pode me explicar o porquê? É porque o sistema de classificação não valoriza só as diferenças. A ideia é juntar pelas semelhanças. Como todos esses animais são aracnídeos, valoriza que eles são artrópodes, possuem quelíferas, têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Apesar de serem tão diferentes, são muito semelhantes. Quem tem medo de aranha, tem razão por esse medo? Claro, pois algumas aranhas são venenosas, como a tarântula, aranha golias da região amazônica. Ela é capaz de devorar um pássaro inteiro. Apesar do seu tamanho, seu veneno não leva humanos à morte. No homem, sua picada causa náuseas, transpiração excessiva e dor local. Além do veneno, esta aranha possui pelos uricantes que podem causar irritações na pele e nas vias respiratórias. Porque os mirápodas têm como grupo irmãos os crustáceos e insetos. As mirápodes, dentro da filogênese dos artrópodas, são agrupados aproximadamente ao subfilo Hexapoda, determinando o grupo dos trachedas, que são traqueados. No plano básico dos traqueados, podemos identificar como algumas características particulares que diferenciam dos demais. Começando pela cabeça, apresenta um único par de antenas no primeiro segmento, de forma que o segundo par característico de crustáceos está ausente. Por falar em crustáceos, quais seriam as características desses animais que você usaria para explicar a um leigo o que é um crustáceo? Como a forma de separá-los dos outros artrópodes? Os crustáceos são animais invertebrados. Temos como exemplo os camarões, as lagostas, as cracas, os caranguejos e siris, que vivem em ambiente aquático. A maneira de separar eles são a diferença que existe entre o crustáceo e outros artrópodes, que é a quantidade de apêndice, geralmente são 5 pares de patas e 2 pares de antenas. Por ser um curso de zootecnia de uma universidade mineira, você considera pertinente estudar os crustáceos? Claro que sim, porque os crustáceos também são encontrados em água doce. E nós devemos ter o conhecimento das espécies marinhas, porque temos colegas que têm interesse de sair de Minas e ir para outros estados onde tem água marinha. Recentemente, ouvi alguém falando que insetos são crustáceos terrestres. Faz sentido essa afirmativa? De onde pode ter surgido isso? Tem algum fundamento? Claro que faz. Os crustáceos são animais mais comuns marinhos, mas existem representantes de água doce e terrestre. Os crustáceos terrestres estão no grupo dos isópodes e são chamados de tatuzinhos de jardim. Bom, vamos falar de insetos. Confesso que sempre confundi o que era inseto, aracnídeo, enfim. Como que eu faço para me certificar que um bicho que vejo, de fato, é um inseto? Bom, Julis Kleine, essa é bem fácil de responder. Para identificar o inseto, basta você olhar se ela possui asas, porque insetos são os únicos animais do grupo artrópoda capazes de voar, menos a formiga. Existem tantos insetos por aí, em tudo quanto é lugar, nós nos deparamos com inseto. Por que disso? Por que tantos insetos em todos os lugares? Os organismos responsáveis por uma boa parte da polinização de plantas são os insetos. Algumas angiospermas só gerarão frutos através da reprodução sexuada, graças à presença dos insetos que polinizam. Sem eles, a produção de alimentos não daria conta de atender a toda a população. A extinção de algumas espécies de inseto poderia causar uma catástrofe para a sobrevivência de algumas espécies, como aves e mamíferos. Muitas vezes, mesmo sendo indesejáveis, os insetos são fundamentais para manter um equilíbrio no nosso ecossistema. Confesso que não gosto muito de insetos, não sei se por medo, gastura, por mim eu me livraria de todos eles. Ou melhor, de todos menos borboleta.
que são lindas. Será que faria muita falta se nós eliminássemos os insetos de nossa vida? Como eu já disse anteriormente, os insetos são responsáveis por manter o nosso ecossistema equilibrado e se acabássemos com ele, não teríamos capacidade para alimentar toda a população por falta de proliferação das plantas. Recentemente, eu li que as estrelas do mar são as mais próximas a nós humanos do que outros invertebrados. É verdade isso? Como se chama o grupo que inclui as estrelas do mar mesmo? O ouriço do mar pode não parecer nem de longe como ser humano, mas é o bicho vertebrado mais próximo de ter o seu genoma sequenciado. Equinodermo é o nome que se dá ao grupo dessas estrelas do mar. Para finalizar a nossa entrevista, quais são os maiores desafios que você tem encontrado no estudo dos animais? O que você falaria para os outros estudantes de zootecnia para convencê-los a cursar a disciplina de zoologia geral? O meu maior desafio foi começar a estudar os animais. Eu não tinha plano nenhum de estar nessa área. Caí aqui de paraquedas. E você, da zootecnia ou não planeja, faça zoologia geral. Ela vai te dar a base para que você se encontre nessa matéria. Um beijo, tchau!